amigos, prazer revê-los mais uma vez no meu canal de vídeos aqui no YouTube. Muito bem, como todos vocês sabem, os negócios jurídicos eles possuem algumas exigências para que possam ser válidos, exigências legais. Algumas ligadas à capacidade do objeto, outras ligadas à capacidade do agente, outras ligadas a características do objeto, também exigências de forma, mas é preciso também que a vontade criadora daquele negócio jurídico também esteja de acordo com a lei. Nesse sentido, então, o Código Civil ele sistematiza os chamados defeitos dos negócios jurídicos. Então, são circunstâncias que são consideradas ou vícios do consentimento em si, porque as partes negociantes não desejavam exatamente o produto final daquele negócio jurídico, ou os chamados vícios sociais, que são defeitos na vontade criadora do negócio jurídico, não a partir de um determinado engano, não que as partes não desejassem aquele resultado, eles até desejavam, mas o resultado em si ele é socialmente inadequado e, portanto, ele não vai ser permitido pelo direito privado. Bom, então, há no Código Civil várias regras sobre esses defeitos. Nós vamos iniciar uma série de vídeos aqui agora tratando de cada um deles, e nesta gravação a gente começará com a simulação, tratada ali no artigo 167 do Código Civil de 2002. E que, para Washington de Barros, trata-se de um desacordo intencional entre a vontade interna e a vontade declarada pelos contratantes, pelos negociantes, buscando criar aparentemente um negócio que na verdade não existe, apenas na aparência, mas de fato ele não existe, ou então buscando ocultar sob uma determinada aparência um negócio que é diferente daquele demonstrado. Ou seja, trocando em miúdos, a simulação vai ocorrer quando as pessoas simulam celebrar um negócio jurídico que concretamente não foi celebrado, ou quando eles declaram determinadas condições que são diferentes daquilo que eles realmente negociaram. O artigo 167 mesmo, ele coloca alguns exemplos de situações em que se considera a prática da simulação, começando por negócios jurídicos que aparentam conferir ou aparentam transmitir direitos a pessoas diferentes daquelas para as quais realmente tais direitos foram transmitidos. Por exemplo, alguém deseja vender um determinado bem a uma determinada pessoa que tem um impedimento legal qualquer para adquirir aquele bem. Ou seja, se o negócio for feito com aquela pessoa, haverá algum questionamento sobre a licitude da negociação. Então as partes acertam que na documentação daquele negócio jurídico aparecerá o nome de uma outra pessoa. Coloquialmente denomina-se essa situação da figura do laranja, alguém que se passa por uma outra pessoa que na verdade participaria do negócio jurídico. Isso é um exemplo muito claro de simulação. A pessoa deseja vender este bem para um João, por exemplo, mas ele declara documentalmente que estaria vendendo apenas para Maria. Um outro exemplo de simulação colocado pelo Código Civil são aqueles negócios que contêm declaração, confissão, condição ou cláusula não verdadeira. Então são aqueles negócios jurídicos que informam fatos que não foram de fato negociados pelas partes, alguma confissão de algum evento que efetivamente não tenha havido, alguma cláusula ou algum aspecto do negócio jurídico, como por exemplo preço, como por exemplo objeto, como por exemplo local de negociação, que também não corresponda à vontade. Há várias razões que levam as pessoas a simularem esses aspectos do negócio jurídico, e todas elas giram em torno da tentativa de contornar alguma obrigação legal. Então não é à toa que isso vai ser tratado pelo Código Civil como um defeito do negócio jurídico e receberá uma consequência em torno da sua validade. E por fim, o artigo 167 também considera de forma expressa uma simulação
aqueles negócios jurídicos que recebem uma data anterior à efetiva. As pessoas negociam no dia 20 de novembro, por exemplo, mas colocam nos documentos a data de 15 de agosto, por exemplo, provavelmente para fugir a alguma circunstância no momento da negociação, um divórcio, por exemplo, uma das partes se divorciou no meio tempo, ele quer colocar então uma data anterior ou posterior à verdadeira negociação. Isso também se considera uma simulação. Ele celebra um negócio jurídico hoje, se divorcia depois, então ele solicita ao outro negociante que coloque uma data posterior para simular que aquele negócio jurídico teria ocorrido posteriormente ao divórcio, por exemplo. Ou alguém que vai se casar e celebra um negócio jurídico já na constância do casamento, mas não quer que aquele negócio jurídico participe, seja influenciado pelo regime de bens, então ele pede ao negociante para colocar uma data anterior, né, à da efetiva negociação, para que aquele negócio jurídico aparentemente, simuladamente, pareça ser algo feito antes do casamento, quando na verdade foi feito, como eu disse, na constância do casamento. Isso também é uma simulação e não pode ser admitida pelo direito privado. Bom, diante dessas informações que o Código Civil nos coloca, a doutrina vai nos expor que a simulação ela pode ser de cunho absoluto ou de cunho relativo. Na simulação absoluta, as partes elas fingem ter praticado um negócio jurídico que na verdade não praticaram. Um exemplo muito claro disso, e infelizmente muito comum, são de pessoas que simulam a transferência de bens para parentes apenas com a finalidade de esvaziar o seu patrimônio, para que quando os credores venham cobrar uma dívida qualquer, ela possa dizer que não, ela vai dizer que não tem mais nada em seu nome. Quando na verdade ela continua sendo proprietária de vários bens, ela apenas simulou tê-los transferido para outra pessoa. Ou então a simulação também pode ser relativa, que ocorre quando de fato houve um negócio jurídico, porém as partes deram a ele uma aparência diversa da realidade. Aí servem aqueles exemplos que eu comentei anteriormente. Datas anteriores, datas posteriores, valores menores, valores maiores. Uma pessoa, por exemplo, pretende sonegar um imposto de transmissão de imóveis, por exemplo. Então ele celebra um contrato de compra e venda daquele imóvel com valor documentado ali muito menor do que o valor que realmente foi negociado. Isso pretendendo pagar lá na frente um tributo de transmissão menor. Isso também se enquadra no campo da simulação, na categoria de simulação relativa. Muito bem, detectada a simulação, a consequência que se incidirá sobre o negócio jurídico é da nulidade. O nosso Código Civil de 16 tratava a simulação como uma causa de anulabilidade, que é uma invalidade considerada um pouco menos grave, né? É um defeito que pode levar à anulação do negócio jurídico. Mas entendeu o legislador que isso não é uma consequência adequada, que a simulação é grave demais para se permitir que aquele negócio jurídico ainda se mantenha. Então o Código Civil de 2002 ele altera esse tratamento e vai estabelecer que a simulação é causa de nulidade. Uma vez praticado, aquele negócio jurídico não gera efeitos válidos. E qualquer pessoa pode levar isso a conhecimento do judiciário a qualquer momento, e o próprio Poder Judiciário pode, de ofício, reconhecer essa nulidade e determinar as consequências daí derivadas. O negócio jurídico nulo, como vocês bem sabem, não convalida com o passar do tempo. Não há um período dentro do qual essa nulidade pode ser invocada. A qualquer momento, não interessa quanto tempo se passou, a nulidade, ao ser percebida, pode-se pedir ao Poder Judiciário, ou o Judiciário, mesmo de ofício, pode declarar aquele defeito e mandar que a situação seja revertida à situação anterior. Por exemplo, se algum bem foi transferido, ele terá que retornar ao seu proprietário. Se algum pagamento foi feito, o valor terá que ser devolvido, por exemplo. De toda forma, na simulação, embora a consequência prevista para ela seja a nulidade, o Código Civil buscou deixar muito claro
que nela se aplica o princípio da conservação dos negócios jurídicos, que é um princípio que busca, que recomenda que sempre que possível o negócio jurídico ele deve ser preservado naquilo que é válido. E no caso da simulação, esse princípio vai ser aplicado recomendando-se que, diante de um negócio jurídico simulado, os aspectos dele que forem válidos devem persistir. E as declarações de vontade falsas, simuladas, elas devem ser interpretadas segundo a realidade. Então, por exemplo, numa simulação relativa, alguém vende um bem imóvel a uma outra pessoa por R$300 mil, por exemplo, mas eles simulam que a venda teria sido feita por R$100 mil. Fica documentado que o negócio envolveria a quantia de R$100 mil. Percebida essa simulação, seja por quem for, pela autoridade fazendária, por algum outro interessado, não importa, não há limite de quem possa questionar a simulação, mas fato é que, uma vez ela percebida, a questão deve ser levada ao Poder Judiciário que reconhecerá aquela simulação, mas neste caso não decretará a extinção do negócio jurídico, né? Porque ele pode ser aproveitado. Houve de fato uma compra e venda. A negociação repousou em cima do valor. Então o Judiciário, segundo o princípio da conservação dos negócios jurídicos, deve buscar manter essa compra e venda, mas determinará que todas as consequências advindas do valor ali fixado levem em conta não o valor declarado, mas o valor real. Por exemplo, se houve incidência de tributo sobre essa transmissão, e a incidência original foi sobre o valor simulado e não sobre o valor real, declarada a simulação, novo cálculo do tributo será feito, incidindo sobre o valor real, inclusive cobrando-se juros e multas pela simulação anterior. Agora, numa simulação absoluta, no qual não houve o negócio jurídico, apesar da declaração falsa das partes, aí não há o que ser aproveitado e a declaração judicial de invalidação, de fato, declarará que aquele negócio jurídico não terá nenhum tipo de efeito e não persistirá de forma alguma. Tá certo? Muito bem, como eu anunciei, esse é apenas o primeiro vídeo, outros serão postados aqui no YouTube com os demais defeitos dos negócios jurídicos. Então, por hora, eu me despeço, agradeço a atenção, relembro-os que quem tiver gostado aí das gravações, que favoritem o vídeo e que se inscrevam no canal para poderem ser avisados de quando essas novas gravações forem postadas, tá certo? Então, por agora eu me despeço e espero revê-los nas demais gravações sobre os outros defeitos dos negócios jurídicos. Um abraço.